Então, o artigo 1º da Constituição Federal exalta que a República Federativa do Brasil é formada pela união de seus estados, Distrito Federal, municípios, constitui-se no Estado Democrático de Direito e tem por fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, por fim, o pluralismo político. São esses os fundamentos. Mas é essencial analisar o caput, a cabeça desse artigo 1º da Constituição Federal, porque ali já vem bem característico o nome do país e entrelaçado nele, bem evidenciado, está a sua forma de governo, República Federativa do Brasil. Então, é preciso fazer um diálogo aí, que nós temos dessa teoria geral do Estado, e, é claro, num viés do fundamento chamado cidadania, onde há essa participação ativa do cidadão no processo político, partidário, ou até em outras questões tão importantes que se possa ter esse interesse político. Nós sabemos que os sistemas que temos aí, forma e regime políticos, são os mais diversos para que um país possa adotar e promover a sua gestão. Então, temos o sistema presidencialista, sistema parlamentarista, de outro lado, o diretorial, ou diretorialismo, a forma de governo república ou monarquia, o regime político democrático, socialista ou comunista, e temos até umas expressões mais antigas em nível histórico, como a plutocracia, aristocracia e oligarquia. São todos esses elementos que vão trazer um recorte evidenciando de que forma está sendo administrado o Estado ou um país. No sistema presidencialista, nós vamos verificar que a chefia de governo para os aspectos políticos e a chefia de Estado para essa abordagem diplomática de tratados internacionais concentram na pessoa do mesmo presidente da República. Lá do outro, nós vamos verificar que no parlamentarismo há uma diferença. No parlamentarismo, nós vamos ter a presença do primeiro-ministro. O partido majoritário na Câmara irá eleger o primeiro-ministro. E depois ele vai fazer o seu gabinete de ministros. Mas no sistema parlamentarista, que pode conjugar-se com a forma república ou monarquia, nós vamos verificar que a chefia de governo fica na mão do primeiro-ministro. E a chefia de Estado para as relações diplomáticas, discussões, assinatura de tratados, atos internacionais, fica na mão do presidente da República ou do monarca, caso o sistema parlamentarista esteja aí em conexão com a forma república ou com a monarquia. Alguns registros importantes ainda que alguns autores fazem sobre esse sistema parlamentarista, por exemplo, de que ele seria o ideal para o regime democrático, porque quando há essa moção de desconfiança do parlamento em relação ao primeiro-ministro, ele é cassado, afastado. Mas também essa moção de desconfiança pode se dar em relação ao parlamento. Oportunidade que esse primeiro-ministro poderá pleitear que adote providência no sentido de se fazer a dissolução daquele parlamento. Então está aí bem registrado que é uma via de mão dupla nesse controle da democracia. Primeiro-ministro não vai bem, o parlamento caça ele. O parlamento não vai bem, o chefe de Estado
ou monarca que ali tiver, atendendo pleitos, o primeiro-ministro poderá pedir a dissolução do parlamento. Nós já tivemos essa situação do parlamentarismo em nosso país, nos idos de 1961 a 1963, por exigência do regime militar. E aqui registramos, inclusive, a presença de Tancredo de Almeida Neves como primeiro-ministro ali, ao lado do chefe de Estado, que era João Melchior Goulart, vice do professor Joano da Silva Quadros, que renunciou. Mas os historiadores também nos narram que ali, no período imperial, por ocasião da gestão de D. Pedro II, nós teríamos experimentado uma espécie de parlamentarismo às avessas, com aquela presença do quarto poder moderador. Então, são situações deste sistema que muitos autores acreditam se tratar do ideal, pela possibilidade de controle mútuo, de transparência e do regime democrático. Constata-se algumas anotações acerca desse sistema parlamentarista no que diz respeito a ele ser monista ou dualista. Em nível de história e evolução, ainda se encontra anotações de que um parlamentarismo dualista seria aquele em que, para a escolha do primeiro-ministro, poderia haver participação ou do chefe de Estado, está ali o presidente, ou o monarca, e até mesmo do partido majoritário no parlamento. Isso seria um sistema parlamentarista dualista. De outro lado, o monista, que é o parlamentarista monista atual, vigorante hoje, como se verifica na Alemanha, como se verifica na Itália, na Inglaterra, na Suécia. E ali ainda vai citar, por exemplo, na Suécia, na Espanha e na Inglaterra, esse parlamentarismo está sendo conjugado com a forma monarquia. Ali tem a presença de um reinado, aquela sucessão do rei para os príncipes e demais sucessores naquela cadeia sucessória. E aí nós lembramos que no parlamentarismo monista, que é o atual, o chefe de Estado iria ter a sua atividade sem ingerência ou interferência do partido majoritário ou de qualquer outro segmento. Concentraria exclusivamente na mão dele estas atividades. São ideias que são propaladas aí em nível de história, de evolução desse parlamentarismo dualista e parlamentarismo monista. Sistema diretorial ou diretorialista. E ele se faz presente apenas na Suíça. Há registros na história de que aqui na América Latina o Uruguai teria adotado esse sistema diretorial e a extinta União Soviética, União das Repúblicas Soviéticas, também teria experimentado. De modo que verificamos que nesse sistema diretorial, a doutrina exalta ele como híbrido e misto. Ele seria misto porque ele experimenta circunstâncias existentes tanto no parlamentarismo como no presidencialismo. E de outro lado, ele se afigura enquanto híbrido porque, para a adoção desse sistema, nós teremos que ter uma situação diferenciada de um país de território diminuto, como a Suíça, de um povo com uma cultura bastante elevada, bem superior, porque o que se colhe das lições anotadas sobre o sistema diretorial é que ali o poder legislativo é que vai estruturar o diretório, a Câmara Diretorial, escolhendo os melhores. É verdade, escolhendo ali as pessoas mais capacitadas em todas as suas áreas, e o presidente ficaria
ao nível de chefe, vamos dizer assim, de Estado, para as relações diplomáticas, interesses internacionais. E o poder legislativo que estruturaria, faria a composição desta Câmara Diretorial composta por os melhores do país, cada um na sua área de medicina, de agricultura, de gestão, para, é claro, fazer a administração ou cuidar dessa parte ou chefia política do país. Por isso mesmo é que se fala, ele tem algo de parlamentarismo, mas também ele tem algo de presidencialista. Vai ter um presidente da República, lá na Suíça, como tem, mas que vai cuidar apenas dessa chefia de Estado. E, de outro lado, a Câmara Diretorial é que irá reger essa parte de gestão política do Estado. E é assim que se dá no parlamentarismo. Daí ter esta característica de ser um sistema misto, com procedimentos do presidencialismo e do parlamentarismo. E, de outro lado, híbrido. Ele vai adequar-se apenas em estados ou países de diminutas expressões continentais, territoriais, e que tem um povo com elevada cultura, saber, né? E até capacidade econômica também para admitir esse processo de escolha dos melhores para fazer a gestão do país. Mas muito bem, mas é hora de analisar a forma república e a forma monarquia. República é a forma de governo adotado pelo nosso país. O vocábulo república, e na sua parte introdutória, traz esse prefixo chamado res, do latim, que significa coisa. Agregar essa parte final significa dizer que estamos diante da coisa pública, que a gestão do país vai se dar de forma pública, para satisfação dos interesses públicos. E, é claro, com a participação direta do povo, elegendo seus representantes ali, para que fique bem patenteado essa intervenção popular. De outro lado, a monarquia é uma forma que nós temos hereditária, em que reis, monarcas, estão ali no poder e vão repassando as suas gestões de forma sucessória, hereditária aos seus príncipes e assim por diante. É o que se verifica no reinado da Inglaterra, da Suécia, da Espanha. Na outra parte, nós vamos encontrar aí o regime democrático. E ele está bem cristalizado ali no artigo 1º da Constituição, um parágrafo único, que diz que os cidadãos elegerão os seus representantes. É verdade, para que eles, nas condições de deputados, senadores, possam satisfazer as necessidades, os interesses desses eleitores, cidadãos, que assim elegeram. Então, o regime é democrático, é uma participação direta do eleitor, que é o povo aí sintetizado dessa figura. E ele se faz presente de forma bem característica ali no artigo 14, pelo voto direto, secreto dos eleitores. Nós temos ainda o plebiscito, o referendo, a participação popular. E nós vamos encontrar isso em outros momentos na Constituição Federal, como no artigo 5º, a ação popular enquanto esse remédio heróico, em que apenas o cidadão poderá articular essa ação na defesa do patrimônio público. Nós vamos ter também o Tribunal do Júri. Quem é que vai julgar lá os 7 membros do Conselho de Sentença? O cidadão foi escolhido ali, e depois, pelo voto, as audiências públicas. Então, há toda uma dinâmica desse regime político, que vai caminhando em contradição àqueles regimes que não se sustentam mais do socialismo, ou até de antigas ideias de um comunismo, que se fala muito em Cuba e Albânia. Nós vamos encontrar regimes
políticos, como o socialismo, até o comunismo. E que dissemos de formas assim antigas, mas que não aparece na ordem evolutiva histórica desse contexto da gestão do Estado. A plutocracia seria o regime de gestão articulado pelos ricos, poderosos financeiramente. De outra banda, nós teremos a aristocracia, segundo os conceitos de Platão e Aristóteles, ali da Grécia Antiga. Esta gestão seria articulada pelos melhores, mais capacitados, intelectualizados. E, enfim, nós vamos verificar que teríamos a oligarquia quando tivéssemos essa aristocracia degenerada, ou seja, embora se tivesse ali na gestão a presença de pessoas boas, intelectuais, capacitadas, mas a finalidade daquela gestão seria apenas para satisfação das castas familiares que integram aquela gestão daquele Estado. E até nós tivemos aqui, no início ali da Velha República, a presença dessas castas familiares caracterizando essa forma oligárquica de gestão administrativa no país e em outras tantas circunstâncias. Mas o socialismo ainda se apresenta aí em alguns estados, como, por exemplo, a China, Vietnã, Coreia do Norte. E segundo esse regime, a ideia de que o Estado teria a propriedade de forma absoluta. Os cidadãos não teriam essa aquisição de um imóvel de forma privada ou particular. Tudo isso seria controlado pelo Estado, as pessoas iriam trabalhar para assegurar os interesses dos cofres públicos e receberiam uma pequena contrapartida, os medicamentos, roupas do Estado. Essa é a ideia do socialismo, que ainda viceja em alguns estados, mas duvidosamente esses estados, em suas constituições, já estão naquele parâmetro de constituição balanço. Ou seja, trazendo no bojo delas já um parâmetro de avançar desse regime socialista para um regime democrático e dessa parte econômica, o capitalismo. É por aí que caminha toda a humanidade neste momento, a grande parte desse mercado mundializado, dessa aldeia global, caminha querendo vender produtos. É um mercado que disputa fatias e todos eles precisam de liberdade, de um regime que seja consentâneo para as partes. Então, nós vamos vendo que o socialismo vai se distanciando desse contexto de regime político. Aliás, alguns registros relatam que o senhor Karl Marx, que é o mentor desse socialismo, faleceu com o chapéu nas mãos pedindo esmola. Quer dizer, teoricamente pode ter sido algo importante para avançar e chegar a outros regimes, mas o equívoco é muito grande para o atual contexto do mundo. Quando se fala de comunismo, então, que ainda dizem alguns que existiria na Albânia ou em Cuba, seria um socialismo radical, onde cria-se a expectativa de que aqueles cidadãos no Estado estariam na condição igualitária, financeira, de valores e de cultura, sem qualquer possibilidade da propriedade particular ou privada, tudo em prol do Estado, e o Estado depois, em contrapartida, oferecendo migalhas e controlando a vida deles numa total situação de seus direitos e garantias. É assim que vamos caminhando aí nessas anotações que se colhem desses regimes de muitos autores. De modo que o Brasil está aí, nesse plano de ter um sistema presidencialista, uma forma de governo república e um regime democrático
E fica bem patenteado que nessa parte econômica ele está adstrito ao sistema capitalista, que afigura-se ali no artigo 1º da Constituição, que começamos a tratar aqui, entre os fundamentos da República, da livre iniciativa e do trabalho social. Quer dizer que o Brasil está aí recepcionando esse regime econômico capitalismo. Às vezes falam, capitalismo é muito selvagem em algumas circunstâncias, mas é um regime econômico da livre iniciativa que uma pessoa mais simples pode crescer, evoluir, chegar a um pequeno empresário de médio porte até um grande industrial do país, e há várias circunstâncias que demonstram a isso. São abordagens que ajudam muito, porque quando se está tratando desse elemento Estado, nesse contexto da teoria do Estado, é muito importante não só conhecer os sistemas presidencialista e parlamentarista, a forma monarquia e república, os regimes políticos, democracia, socialismo, comunismo, e aquelas antigas, como aqui acabamos de falar, aristocracia, plutocracia, e de outro lado a oligarquia, mas também conhecer os elementos que estruturam e compõem o Estado. O Estado hoje, para ser reconhecido pelas comunidades internacionais, ele precisa ter, no mínimo, 3 elementos bem distintos: governo soberano, território delimitado e povo. Esses são os 3 elementos. Povo, uma vinculação cultural com aquele território, com aquele Estado. Os vínculos, seja de folclore, culturas e tradições daquelas pessoas que compõem aquele Estado. E é importante não confundir povo com população, porque essa expressão população está adstrita a uma abordagem de dados ou estatísticos, de números, e não povo, que é aqueles cidadãos, pessoas que nasceram ali, que estão vinculadas ali historicamente com todos os valores culturais. A gente cita sempre que lá a Palestina tem essa dificuldade de faltar esse elemento chamado território delimitado. Ela está sempre ali em conflito com o que nós chamamos com Israel. É verdade, falta o chamado território delimitado ali na faixa de Gaza, com eternos conflitos. Embora o Brasil reconheça, e parte dos países reconheça a autonomia do Estado da Palestina. Mas a verdade é que para eles falta esse elemento chamado território delimitado. Ele pode ter povo, governo soberano, mas falta o território delimitado.